No último livro da Bíblia, encontramos uma narrativa repleta de mistérios, profecias e revelações. As visões do apóstolo João no Apocalipse não são apenas um relato do fim dos tempos, mas também um convite para refletirmos sobre nossas escolhas e nossa fé. O cenário descrito por João é profundo, cheio de simbolismos e mensagens que desafiam tanto a mente quanto o coração. Hoje, vamos mergulhar nessas visões extraordinárias e descobrir o que elas significam para nós, passando por cada detalhe que compõe esta fascinante jornada espiritual. João estava exilado na ilha de Patmos quando recebeu as visões. Imagine-se em uma ilha isolada, cercada pelo mar imenso, quando de repente uma presença divina aparece. João descreve que estava, no Espírito, no dia do Senhor. Foi nesse estado que ele ouviu uma voz poderosa como o som de trombetas. Ele se virou para ver quem falava com ele, e ao fazer isso, foi confrontado com uma visão que mudaria para sempre sua compreensão do mundo espiritual. A voz era como muitas águas, poderosa e majestosa, e João viu o Filho do Homem glorificado, vestido com roupas longas e cingido com um cinto de ouro. A primeira visão de João é a de Jesus Cristo glorificado. Ele o vê no meio de 7 candelabros, representando as igrejas, com um rosto brilhante como o sol e uma voz como o som de muitas águas. Os olhos de Jesus eram como chamas de fogo, revelando sua capacidade de penetrar nos corações e mentes. Seus pés eram como bronze polido, simbolizando a força e a estabilidade de seu reino eterno. Essa visão não só mostra o poder e a majestade de Cristo, mas também sua proximidade com a Igreja. João é instruído a escrever cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, cada uma contendo advertências e promessas. Essas cartas não são apenas mensagens para aquelas comunidades, mas também para todas as igrejas ao longo da história. Cada carta reflete um aspecto da caminhada cristã, desde a fidelidade até a necessidade de arrependimento. João é então transportado para o céu, onde vê um trono rodeado por um arco-íris. A descrição do trono é majestosa, com relâmpagos e trovões emanando dele, representando o poder e a justiça de Deus. 24 anciãos e 4 seres viventes adoram incessantemente aquele que está no trono. Os anciãos representam os santos de todas as eras, enquanto os seres viventes refletem a criação que louva ao Criador. No centro de tudo, um cordeiro aparece como se tivesse sido morto. Esse cordeiro, claro, é Jesus Cristo, que é digno de abrir o livro selado com 7 selos. O ato de abrir os selos revela o plano divino para a humanidade e o universo. Quando o Cordeiro começa a abrir os selos, eventos cataclísmicos são desencadeados. Os 4 primeiros selos revelam os cavaleiros do Apocalipse: conquista, guerra, fome e morte. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, simboliza uma falsa paz ou a conquista, enquanto o segundo cavaleiro, em um cavalo vermelho, traz a guerra e o conflito. O terceiro cavaleiro, em um cavalo preto, representa a fome e a escassez, e o quarto cavaleiro, em um cavalo pálido, traz a morte e o inferno. Esses cavaleiros mostram a fragilidade da humanidade diante das forças espirituais e naturais que atuam no mundo. Nos selos seguintes, vemos mártires clamando por justiça, um grande terremoto que sacode os alicerces da terra e sinais aterrorizantes nos céus, como a lua tornando-se vermelha como sangue e as estrelas caindo do céu. A abertura do 7º selo introduz 7 trombetas. Cada trombeta anuncia uma praga devastadora: fogo misturado com sangue que destrói parte da vegetação, um grande monte em chamas lançado ao mar que causa a morte de criaturas marinhas, águas amarguradas por um astro chamado Absinto, escuridão cobrindo parte do sol, da lua e das estrelas. As últimas 3 trombetas trazem ainda mais tormento, incluindo a liberação de criaturas demoníacas que atormentam aqueles que não têm o selo de Deus. Depois das trombetas, vêm as taças da ira de Deus, que trazem destruição ainda maior. Cada taça derrama juízos diretos sobre a terra, feridas malignas nos adoradores da besta, rios e mares tornando-se sangue, o sol queimando intensamente e trevas profundas cobrindo o reino da besta. Mas, mesmo diante de tais juízos, muitos ainda recusam arrepender-se, mostrando a dureza do coração humano. O clímax do Apocalipse é a batalha final entre o bem e o mal. O dragão,
A besta e o falso profeta reúnem exércitos para lutar contra Deus. Essa batalha ocorre em um lugar chamado Armagedon, simbolizando o confronto definitivo entre as forças da luz e das trevas. No entanto, o poder do Criador é incontestável. Cristo retorna como um guerreiro vitorioso, montado em um cavalo branco, com olhos como chama de fogo e uma espada saindo de sua boca. Ele derrota completamente as forças das trevas, lançando a besta e o falso profeta no lago de fogo. Satanás é amarrado por 1000 anos, e a terra experimenta um período de paz e justiça. Após a derrota do mal, João vê uma nova criação. O céu e a terra são renovados, e uma nova Jerusalém desce do céu. Essa cidade é descrita com detalhes magníficos, com ruas de ouro, muros de jaspe e portas de pérolas. Deus habitará com seu povo, e toda dor, sofrimento e morte desaparecerão para sempre. Não haverá mais lágrimas, e a luz do Senhor iluminará tudo. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. O rio da vida flui do trono de Deus, e a árvore da vida está presente, trazendo cura para as nações. À medida que as visões de João se desenrolam, somos levados a refletir sobre a condição humana. Por que tantos resistem a Deus mesmo diante de tantos sinais? As profecias nos mostram que o orgulho, o egoísmo e a busca pelo poder levam à destruição. Mas também vemos que a misericórdia de Deus está presente até o último momento, chamando as pessoas ao arrependimento. Há uma luta constante entre o bem e o mal em cada um de nós, e o Apocalipse nos lembra que devemos decidir de que lado estamos. A mensagem central é clara: o triunfo de Deus é inevitável, e sua justiça prevalecerá. Além disso, o Apocalipse nos oferece esperança. A Nova Jerusalém simboliza o fim de toda dor e o início de uma existência perfeita. É um convite para vivermos com propósito e em comunhão com Deus, sabendo que nossas ações têm consequências eternas. A visão do Cordeiro no trono nos encoraja a perseverar, mesmo diante das adversidades, porque sabemos que o plano divino é maior e mais glorioso do que podemos imaginar. No desenrolar das visões, João também vê a colheita final, onde os justos são separados dos ímpios. Os que permaneceram fiéis recebem a vida eterna, enquanto os que rejeitaram a Deus enfrentam o juízo. Essa separação enfatiza a importância de nossas escolhas e nos chama a uma vida de retidão. Cada símbolo, desde os selos até as trombetas, desde as taças até o Armagedon, aponta para a soberania de Deus e seu desejo de restaurar todas as coisas. As visões de João no Apocalipse não são apenas um vislumbre do futuro. Elas são um lembrete da soberania de Deus, um chamado ao arrependimento e um convite para colocarmos nossa esperança na eternidade. O livro termina com uma promessa: certamente venho em breve. Que essas palavras sirvam como um guia e um consolo enquanto navegamos pelas incertezas da vida. O fim não é o destino final, é o começo de algo glorioso. O Apocalipse nos ensina que, independentemente do caos ao nosso redor, podemos confiar em Deus, que está no controle absoluto e nos conduz a um destino de paz, justiça e amor eternos.